paz do Senhor, povo de Deus, com muita alegria, pastor Leandro Amorim, que Deus abençoe você nesse dia, uma boa tarde, boa noite, um bom dia para todos. Estou saindo aqui dos estúdios de televisão aqui, em mais uma entrega em Portugal. Eu senti aqui de fazer aqui um vídeo muito importante para aqueles que sonham em fazer missão na Europa, por exemplo, ou em qualquer lugar do mundo. Jesus disse assim, meus queridos irmãos: rogai ao dono da seara para que envie obreiros para a seara, porque a seara é grande, poucos são os ceifeiros. A Europa é um continente muito sofrido, carente do evangelho. Tenho diversos vídeos a qual você pode assistir para quem já se inscreveu recentemente no meu canal. Você vai ver vídeos aí como quantas igrejas evangélicas há em Portugal, a situação da igreja evangélica em Portugal. A Europa precisa de missionário. As igrejas da Europa estão fechando as portas. Esses vídeos têm sido um vídeo de muita pesquisa, de muita oração que Deus me deu para poder divulgar dados importantes da igreja na Europa, como também a história da primeira igreja evangélica em Portugal. É uma história extraordinária que vale a pena você assistir e ver também. São os vídeos mais antigos, mas são vídeos muito importantes para quem sonha e almeja ser missionário. Quando falo missionário, é você que é pastor, você que é jovem, não importa o seu título eclesiástico, você que ama almas, que deseja servir na igreja. Porém, nesse dia de hoje eu senti poder falar o quanto a igreja ela pode ser mais forte quando está unida, quando nós se unimos no propósito. Jesus em Mateus 10, ele fala para os discípulos, quando ele escolhe, ele manda eles saírem de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, levar a palavra do Senhor. O que eles aprenderam, eles levaram. Ide por todo mundo e pregai o evangelho, dizendo: arrependei-vos, porque chegado o reino de Deus até vós. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, de graça recebei, de graça dai. Quando se fala nisso, está falando da graça, da salvação, está falando do evangelho. E eles foram de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Aqui em Portugal, por exemplo, você está vendo algumas casas, aqui chama-se vivenda, que você está vendo aqui. Eu estou aqui fazendo esse vídeo na região ou no estado de Lisboa, não no centro de Lisboa, porque eu estou aqui no concelho de Mafra, praticamente na cidade ou na freguesia de Venda do Pinheiro. E lugar como esse há muitos em Portugal. Há muitos lugares em Portugal que não há igrejas evangélicas, que não há um trabalho de evangelismo, que não há um local de discipulado, não há um grupo de pessoas que oram e que leiam a Bíblia, que estudam junto, por exemplo, um discipulado, um pequeno grupo. Você não vai encontrar um grupo de pessoas como no Brasil há, círculo de oração, de jovem, de criança, de adolescente, de varões. E dependendo da sua denominação, você vai ter dificuldade de poder congregar em algumas igrejas por causa da dificuldade do acesso de chegar até a igreja. Pastor Leandro, porque em Portugal, como na Europa, o evangelho é diferente no Brasil? Eu explico. No Brasil existe pelo menos aí, né, segundo, eu não sei bem a estatística, alguns dizem 40%, 50% de evangélicos são no Brasil. Você encontra numa mesma rua, no mesmo bairro, várias denominações diferentes. Em Portugal é totalmente o oposto. Você vai passar por aldeias, por vilas, onde há maior carência em Portugal, como no Alentejo, como no norte, nas ilhas, nos arquipélagos. Você terá dificuldade de encontrar uma igreja evangélica. E quando eu falo igreja evangélica, estou falando de qualquer dominação evangélica. Você terá dificuldade de encontrar. E quando você encontra, você
alguns não conseguem se simpatizar ou concordar com aquela igreja, dependendo do nome dela. Eu quero dizer uma coisa nesse vídeo. O que está acontecendo com as igrejas em Portugal? Depende do estado da sua alma, do seu coração. Uma das culpas que eu posso dizer é da liderança, sim, dos membros, sim, de cada um de nós. Não adianta apontar apenas para quem está lá sentado, ou quem está pastoreando, ou quem está ali servindo, porque é fácil culpar erros de alguém, ou quando alguém está fazendo alguma coisa na frente. É fácil apontar o dedo, mas a igreja em si, a culpa é de todos, porque muitos, eu estou falando de coisas que não eu ouvi, mas que eu vejo todo dia. E quando eu falo que eu estou aqui há muitos anos, eu não falo por orgulho ou por vaidade, mas apenas por experiência. E é importante ter experiência no campo missionário. Se isso não for importante, então não vale a pena um médico estudar, se formar e ao longo do tempo ele alcançar um mérito pelo trabalho prestado. E as pessoas terão confiança no trabalho de um médico, de um advogado. Quanto mais tempo ele exerce a sua função e a sua profissão, mais ele vai adquirir experiência e poderá fazer um trabalho melhor. Assim, eu acredito também em todo segmento na vida profissional. Na área eclesiástica, ministerial, tem que ser a mesma coisa. Quanto mais tempo um missionário ou um pastor ele passa num determinado país, mais ele vai aprender, mesmo com acertos e erros. Então, o que eu posso dizer ao longo desse tempo, eu vou fazer em junho 16 anos, pastoreei, estou na 5ª igreja pastoreando Portugal e Espanha. Então, Deus tem me dado essa graça e tem me dado esse conhecimento para falar deste assunto. Não estou falando aqui de algo que alguém falou para mim, foi algo que eu vi. Eu posso dizer que muitos, falando do nosso povo brasileiro, por exemplo, muitos vêm para cá achando que vai ganhar Jesus, vai ganhar Portugal para Jesus em um dia ou no primeiro ano, e não é bem assim. Existe um tempo para alcançar as coisas. O trabalho aqui é diferente. Não é as mesmas coisas, não é as mesmas estatísticas, não é os mesmos métodos. Eu tenho até vídeos meus falando sobre esse tipo de evangelismo que dá mais certo em Portugal. Não adianta nós usarmos os mesmos métodos do Brasil, irmão, porque o Brasil funciona de uma maneira, o evangelho aqui é outro evangelho. Não, desculpa, não é a forma de pregar a mesma forma o evangelho no Brasil como em Portugal. Aí dá certo algumas coisas aqui, poderá não dar certo. Algumas coisas pode dar certo. Eu estou falando aqui de experiência própria e também de experiência de vários pastores e de várias pesquisas que você pode ver aí no grupo Missão da Europa, onde que é um grupo que faz estatísticas de diversas denominações evangélicas e todos chegaram no mesmo denominador comum. Outro tipo de coisa que eu posso ver, porque o evangelho é lento em Portugal e tem alcançado pouca gente por causa da liderança. Vamos dar um exemplo: muitos pastores, muitos líderes vêm para cá não para pregar a palavra, mas sim para ganhar dinheiro. Eu vou falar algo mais sobre isso, me escute. Continuando aqui o vídeo, meus irmãos, conforme estamos aqui fazendo aqui umas recolhas nas empresas, aproveitar aqui o caminho para dizer o seguinte. Como eu estava falando, alguma das coisas que eu tenho observado é isso, né? Que muitos vêm para cá não para fazer missão, mas sim para trabalhar e ganhar dinheiro. Essa é a realidade. Eu já vi isso muitas e muitas vezes. E quando eu falo isso, falo de pastores, de líderes, presbítero, diácono, enfim. Não importa o título, irmão. Muitos saem com aquela fome, com aquele desejo enorme de fazer algo para Deus. Mas quando começam a ver a Europa se encantar com a beleza, com a vida, com a qualidade, que é algo maravilhoso, que proporciona realmente uma qualidade de vida muito diferente do Brasil,
algumas pessoas acabam se acostumando com a vida de outros brasileiros que estão aqui também, com a preocupação apenas com a sua própria vida e com a sua família. Não é errado, não é pecado isso. A pessoa querer o melhor para si e para a sua família. Eu desejo isso para mim, mas jamais deixar as coisas de Deus em segundo plano. Porque se alguém fez um propósito com o Senhor, fez um voto de falar: Senhor, eu vou para Portugal, eu vou para a Europa, realmente para trabalhar também, mas eu quero fazer a obra de Deus. Então, você precisa entender que aqui é um grande desafio. Não é a mesma coisa, o tempo é limitado. Eu falo por você, meu querido, eu estou aqui fazendo esse vídeo ao mesmo tempo trabalhando, porque eu aproveitei esse momento agora para poder falar isso para você. Nós não podemos perder o foco. Nem todo pastor tem a vida totalmente na obra de Deus. Devido ao que, pastor Leandro? Devido à dificuldade financeira. Nem muitas igrejas têm capacidade financeira de poder enviar um obreiro, um casal de pastores, de missionários, para poder trabalhar integralmente, 100% na obra de Deus. Muitos de nós estamos aqui trabalhando de forma secular e ao mesmo tempo fazendo a obra de Deus. Então devemos entender isso, irmãos. E muitos ficam cansados, sobrecarregados e não conseguem lidar com essas questões. Isso é realmente um grande desafio. Todo pastor que vem para cá, que trabalha secularmente, missionário também, que tem que trabalhar e ao mesmo tempo fazer a obra de Deus, não terá uma vida fácil. Terá dificuldade, mas posso dizer que Deus vai te honrar. Louvado seja Deus para aqueles que têm já em si, como é que eu posso explicar, o tempo disponível. Então é uma das dificuldades. Outra coisa também é, irmão, pastor, obreiros, vocês precisam se unir mais. Pessoas que vêm de outros ministérios, de outras denominações, tem que entender que as igrejas aqui são diferentes. Elas não são iguais, não são as mesmas como no Brasil. E não adianta colocar os mesmos métodos, não adianta querer fazer as mesmas coisas. Você precisa se unir a uma igreja, unir ao ministério, a pessoas que não conseguem lidar com isso e acabam dividindo, acabam falando mal das igrejas que estão aqui há muito mais tempo, e a pessoa que chega ontem já quer saber mais do que aquele que já está aqui há muito tempo. Não é bem assim, meus irmãos. Nós temos que ter humildade, e também de se unir com outros que estão aqui há muito mais tempo, que já estão pagando preço há muito mais tempo também, que estão aqui se esforçando. E o nosso esforço, irmão, é para o reino de Deus, para a glória de Deus, para que vidas sejam alcançadas. Esse é o desejo do meu coração, que Deus coloque realmente pastor, missionário, homens e mulheres, jovens, que queiram realmente se unir a um mesmo propósito. Você que vem com esse propósito, a nossa igreja está aberta para você, mas que você venha debaixo da bênção do seu pastor. Não venha, como eu tenho observado muitos que vêm do Brasil, corrido, fugido, com problema na sua igreja, e quando chegam aqui, vão dar problemas também nas igrejas a qual vão congregar. Meus irmãos, não adianta nós escondermos de Deus, fugirmos dos olhos do Senhor. Existe um princípio bíblico. Nós devemos estar abençoados, sermos abençoados aonde saímos, aonde nós chegamos, na entrada e na saída, irmão. Isso é importante para as coisas possam dar certo na sua vida, para que o seu ministério possa crescer e desenvolver. Nós não temos que estar aqui brigando. Não somos donos da verdade, dono da razão. E eu peço para você também a mesma coisa. Eu vejo muita gente reclamar, murmurar, e não é bem assim. Nós temos que ser humildes, devemos nos unir. Nós unidos somos mais fortes. A igreja unida poderá alcançar muito mais para Deus. Repito, há várias cidades, várias vilas e aldeias em Portugal precisando de pastores, precisando de missionários, mas muitos não querem trabalhar unido, preferem trabalhar sozinho. E uma pessoa que trabalha sozinha vai sofrer muito mais. Você vai crescer
estando unido com alguém que está aqui com o amor pela obra, o amor pela igreja, amor pelas almas, amor pelas ovelhas. Eu estou aqui dizendo isso de coração, porque eu tenho observado também muita gente murmurando, criticando, falando mal, e não é bem assim, meus irmãos. Aqui a batalha é grande, mas graças a Deus que ainda há um remanescente que está aqui, mesmo trabalhando, mesmo se fazendo a obra de Deus, mas está aqui realmente para fazer a vontade do Senhor. Não venha para Portugal apenas para se legalizar, para ter uma vida melhor para sua família, ou apenas para ganhar dinheiro. Venha realmente para ganhar alma, para fazer a obra de Deus. Amém, meus irmãos? Que eu espero que esse vídeo possa te esclarecer como você deve proceder, como você deve se comportar. Eu recomendo você que vem do Brasil, venha debaixo da bênção do seu pastor. E não venha para cá já pastoreando. Mesmo que você seja pastor, não chegue já pastoreando. Vai para uma igreja, aprenda, irmão. Venha aprender. Tenha humildade para aprender com outros que estão aqui há mais tempo. Amém, meus irmãos? Isso não é soberba ou vaidade. Isso é o princípio para ser uma bênção aonde você vai chegar. Amém? Para terminar esse vídeo dessa tarde para mim, para vocês que sabem de manhã ou à noite, eu espero que essa informação possa ter te ajudado muito, porque para mim é um assunto muito importante poder falar sobre a necessidade da obra de Deus em Portugal. E também poder falar sobre como um pastor e um missionário deve proceder, deve fazer antes de vir para Portugal. Se prepare bem, estude a língua, dependendo do país da Europa, tenha a bênção do seu pastor, certo? Estude sobre as necessidades da nação aqui em Portugal. Ore a Deus antes aonde você vai servir, ok? Você que vem como pastor, onde é que você vai congregar, com quem você vai se unir. Se tem alguém que deseja, estamos aqui de braços abertos. Lembrando, irmão, venha para aprender, venha para somar, venha com humildade, ok? Não vem aqui para querer ensinar muita gente ou querer passar muita coisa. Nós temos que começar por baixo, ser humildes. Por mais que podemos ter muita experiência, até mesmo na missão, mas quando você sai do seu país para ir em um outro país, você vai começar tudo de novo. É como se você começasse do zero, mesmo com experiência, porque cada lugar é uma história diferente, é uma experiência nova. Eu falo para qualquer pastor que pode ter muitos anos no pastorado, e até missionários e missionários que têm muito tempo servindo no campo missionário. Mas aqui na Europa não é África, a Europa não é Brasil, a Europa não é comparado com outros lugares. Para que você entenda uma coisa, sabe qual é o continente do mundo menos evangelizado? Alguém poderia falar a África. Não, a Europa. A Europa é o lugar mais carente do mundo, onde tem menos igrejas evangélicas, onde tem menos missionários em tempo integral para servir, aonde há pouquíssimos pastores para várias cidades sem pastores. Meus irmãos, grande é o desafio. Por isso que eu falo, irmão, nós não devemos perder tempo em apontar erro de alguém, em falar mal de igrejas. Não, nós temos que nos unir hoje para ganhar almas para Jesus. Já vi pessoas falarem que aqui a Europa é muito difícil, realmente é difícil. Mas se você buscar a Deus, se você vir na direção de Deus, nós seremos os Spurgeon dos últimos dias, nós seremos os Wesley, né? Com essa chama ardente, com esse fogo de Deus. É isso que nós precisamos. Não deixa o amor pela alma, o amor por Jesus, por missões, venha apagar, porque muitos aqui, infelizmente, perderam o foco em Deus. Muitos estão com foco no euro. Muitos querem a sua casa própria. Não é errado,
não é pecado, mas estou falando para quem é pastor, estou falando para quem é missionário, estou falando para quem realmente tem o chamado de Deus. Você não pode se embaraçar com as coisas desta vida, irmão. Você não pode deixar que nada possa te abalar ao ponto de você desistir do ministério. Eu tenho visto pessoas desistir do ministério, eu tenho visto pessoas se desviar dos caminhos do Senhor, eu tenho visto pastores e missionários, e homens e mulheres também preocupados em ganhar dinheiro, se trabalhar muito, para depois ter o tempo em servir a Deus. E eu pergunto, o que adiantará tudo isso? Jesus está voltando. Há milhares de almas sem Jesus aqui, ó. Há milhares de vidas perecendo sem o Salvador. Nós devemos fazer a diferença. Esse não é o primeiro vídeo que eu falo sobre isso. Quem está me vendo meus vídeos agora, veja os vídeos lá atrás, que você verá a mesma fala que eu estou falando aqui, meus irmãos. Deus tem me dado experiência para alertar o povo de Deus aí do Brasil, para que você não venha para cá nadar, ficar perdido. Eu vejo pessoas falar, pastor Leandro, é difícil encontrar apoio nas igrejas na Europa. Teve um irmão aí que está conosco, ele falou, pastor Leandro, são poucos pastores que dão atenção para nós que vêm do Brasil. Irmão, pode ser, é verdade, tenho visto isso também, mas também há muita gente também que vem para cá para se aproveitar, para poder tirar vantagem, apenas para conseguir um trabalho, apenas para poder se unir numa igreja, depois vão embora, depois que alcançam o seu documento, depois que tem o seu trabalho. Eu já vi muita gente fazer isso, né? Uma ou duas, porque Deus sabe. O que eu estou querendo dizer são poucos que realmente querem unir no propósito e falar assim, Senhor, me usa realmente para louvar o teu nome, para ganhar almas. Senhor, eu quero me unir numa igreja séria, com um pastor realmente que quer fazer a obra de Deus. Nós estamos aqui, meus irmãos. Não estou falando isso hoje, eu já falo isso há muito tempo. Veja aí os meus vídeos, veja aí o nosso trabalho e você verá do que eu estou falando. Nós temos um grande projeto e nós estamos aqui agindo já. Os conselhos abriram para nós, você verá aí, quem sabe, algumas novidades. Que Deus te abençoe, muito obrigado. Pastor, esposa de pastor, jovem que sonha com missões, creia que Deus pode fazer algo na sua vida. Deus quer te usar. Venha para fazer a diferença, venha para somar, não venha para atrapalhar, não venha para dividir, não venha para reclamar ou murmurar das igrejas, até mesmo do povo de Portugal. É um povo frio? Sim, mas eu não posso julgar, meu irmão, porque eu tenho uma filha portuguesa, não posso reclamar, irmão. Eu peço para os brasileiros, não reclamem de Portugal, aqui não é o Brasil, a comida daqui não é do Brasil, as roupas daqui é diferente, a cultura é diferente, o clima é diferente, você tem que se adaptar à nação. O missionário não tem país próprio, o seu país é o céu. Entenda uma coisa dessa, meus irmãos, você tem que se adaptar ao lugar que você mora, mas sendo luz e sal da terra. Você não pode ser influenciado pelas coisas da Europa, como eu tenho observado muitos, infelizmente, né, estão abrindo mão do seu chamado, abrindo mão do seu ministério. Isso é lamentável, e muitos estão frios, estão realmente, alguns até desviados. Isso é lamentável. Por isso que as igrejas da Europa estão fechando as portas, estão frias, estão como estão, porque nós precisamos, irmão, fazer diferença. Que Deus te abençoe com esse vídeo. Nos desculpe aí pelo tempo. Eu espero que eu possa ter te ajudado a poder estar mais alerta, a saber o que é a Europa. Veja o vídeo que eu fiz aí, ó, por que as igrejas da Europa estão fechadas as portas. Quantas igrejas evangélicas há em Portugal? A Europa precisa de missionário. Veja essa minha playlist aí. A Europa precisa de missionário. Veja uma outra playlist minha que está aí também, sobre o desafio missionário em Portugal. Você verá algumas regiões, alguns lugares em Portugal que tem dificuldade do evangelho entrar. O que eu estou falando aqui é muito sério, irmão. Eu não estou aqui para brincadeira. Eu estou aqui para falar da realidade. Aqui não é o Brasil, aqui não é África, aqui não é os Estados Unidos, aqui é a Europa. A Europa é o continente menos evangelizado do mundo. Pesquise, estude, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Você que não está inscrito no canal, se inscreva, dá um like nesse vídeo e ore por nós, ore pela nossa igreja.
Nós estamos aqui, irmão, numa grande batalha e também numa grande honra em poder levar a palavra de Deus aqui nessa nação tão amado, tão amável, um país que eu amo de coração, que é Portugal, que é o meu segundo país de coração. Um abraço para vocês, que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Dá um like no vídeo, hein? E se inscreva no canal. Deus abençoe você e a sua família. A paz do Senhor Jesus.